boa noite. E hoje eu estou aqui fazendo uma live surpresa. Mas já avisei, né? Porque não entrei assim totalmente surpresa não. Mas eu sou Ana Rosa de Oliveira, arteterapeuta junguiana, e hoje eu estou trazendo um conteúdo de estudo para as alunas novas do curso de Empoderamento para as Terapeutas, para as alunas que estão no grupo de espera para entrar quinta-feira nessa mentoria do empoderamento. Então, uma turma saindo e uma turma nova chegando. Estou muito feliz, eu adoro isso, essa troca, compartilhar conhecimento, dar aula. Para mim esse mundo é perfeito. Então deixa eu dar boa noite aqui, essa turma toda que está chegando, queridas. Boa noite. Deixa eu ver quem está aqui. Carol. Eita, muita gente aqui. Ana Flávia, Margarete. Gente, que maravilha, muito bom. Oi, Margarete, Melo também. E, gente, eu quero... Joyce tá aí na turma também, da galera que vai entrar no curso de empoderamento quinta-feira. Dessa vez vai, né, Joyce? Vamos torcendo. Então, vamos fazer uma torcida para quem não conseguiu entrar na turma passada, entrar nessa turma agora. Amanhã, oferta revelada. Amanhã eu vou dizer qual vai ser o super desconto que vai ter para quinta-feira vocês se inscreverem, tá bom? Vamos botar fé nisso aí. E hoje eu tô trazendo um conteúdo de estudo que é mais uma contribuição para vocês, porque foi uma pergunta assim de 5 pessoas me enviaram a mesma pergunta, mais ou menos semelhante, parecidíssimas, e tudo cai no mesmo tema: ego, persona e sombra. Então é sobre isso que eu vim falar hoje, como trabalhar com o ego, a persona e a sombra na arte terapia. As meninas querem saber, as meninas que saíram do estágio as que estão no estágio, saíram do curso, as que estão começando, estão com dúvidas em como fazer esse entrelaçamento da psicologia junguiana com a arte terapia. Então, muitas pessoas saem dos cursos sem saber como começar isso. E assim, pergunta, quando uma pessoa chega na arte terapia, por onde é que começa? A gente tem que fazer que técnica. E eu falei isso na semana passada já, sobre a prática da arte terapia, como começar sessões, como você criar, né, os recursos a partir de onde você pode partir. Mas a pergunta que veio depois, já é uma pergunta mais profunda, foi sobre o ego, a persona e a sombra. E essa é uma aula que tem no meu curso de empoderamento, é a primeira aula, é o primeiro conteúdo que vocês aprendem, é como trabalhar ego, persona e sombra em si mesmo, porque o curso é uma mentoria para auto-empoderamento, então o terapeuta começa por si, se trabalhando e tudo, para depois aplicar no seu cliente, tá certo? E no curso tem a técnica. Mas então eu vou aqui mostrar para vocês. Claro que eu não posso fazer aqui um aprofundamento em ego, persona, nem em sombra, gente. Isso aqui é só, eu fiz um apanhado assim para poder focar nas técnicas. O conteúdo ego, persona e sombra é um conteúdo mais amplo, profundo, né? A gente vai falar aí de arquétipos, vai falar de instintos, vai estudar profundamente a persona, a autoimagem e tudo isso. Mas aqui eu vou falar dos pontos que ajudem para a gente enfocar a pergunta, que é como fazer isso com arte terapia, tá bom? Então, assim, eu fiz um esqueminha aqui para ajudar a conduzir meu pensamento, para não divagar muito. E mais tarde aí eu falo de outras coisas com vocês. Mas deixa eu ver aqui.
essa coisa da gente estudar Jung é muito importante começar pelo começo. Saber onde começam a abordagem de Jung para você fazer os seus atendimentos. Mas tem que ter uma linha de pensamento, início, meio e fim. Se você falar de persona, naturalmente você já está falando de sombra. Persona e sombra são inseparáveis. Aí você também está falando de arquétipo e também está falando de complexo, entendeu? Tá tudo aí. Então, às vezes aflora na sessão, né, um complexo justamente no conteúdo de persona ou no conteúdo que você está falando, fazendo um trabalho com autoimagem, viu? Então, assim, no início de qualquer processo, arte terapêutico, peraí que saiu aqui do lugar. No início de qualquer processo arte terapêutico, é fundamental se conhecer a história da vida das pessoas. Eu já vi atendimentos onde a arte terapeuta começou da questão que a cliente trouxe de imediato e não abordou questões da história de vida dela. Então, com duas ou foi 3 sessões, ela já não sabia mais o que fazer, não tinha conteúdo e não entendia as colocações, não entendia os sonhos da cliente. Ela não conhecia a história da vida da cliente. Ela não se ocupou de fazer um trabalho inicial para conhecer o histórico. E para a gente fazer isso, no começo, logo a gente tem que fazer trabalhar a linha da vida da pessoa. Então, no início, faz uma investigação, tem o diagnóstico, que eu falei na semana passada. Como investigar, como diagnosticar. Então, você pode fazer, tanto no individual como no grupo, um diagnóstico a partir da linha da vida. A linha da vida no individual, você pode trabalhar com a pessoa, com recursos de fios. Você vai usar um tecido, fazer um bordado com ela, pode ser um panô, criar uma história toda com linhas, tá? Fazendo os caminhos. E esse panô vai ser o símbolo da linha da vida dela. Tudo que está acontecendo ali, todas as passagens que ela trouxer, vai estar simbolizado nas linhas, nas formas, nas figuras. Então pode ser um bordado bem simples, somente de alinhavo, viu? Pode-se fazer também, eu já fiz, sem bordar, no panô também, colando cordão, colando barbante. Aí vai fazendo aqueles caminhos e ali é para poder se criar uma narrativa, para ajudar a pessoa a ir contando a vida dela e expressando isso na forma de cores, dando nós, entendeu? Formando desenhos, mesmo colando, a linha vai com o biquinho da cola e o barbante, ela vai fazendo aquele caminho sem fim e falando da vida dela. No grupo, para você fazer uma investigação e diagnosticar o grupo, também é preciso se conhecer a história das pessoas. Como é que você vai formar um grupo e não vai conhecer a história de quem está no grupo, né? Então a gente sempre cria no início alguma forma de narrativa que é para poder conhecer a história da vida das pessoas e depois você entender o que está acontecendo com ela. Porque às vezes as pessoas têm reações que quando você não conhece, você fica assustada, fica sem saber, nossa, o que é isso? Por que ela faz isso? Mas se você conhecer a história da pessoa, você já tem uma ideia, né, do que pode acontecer e do que é que ela está falando ali. Então, se você for fazer uma investigação no grupo, para fazer um diagnóstico, você vai em mente assim, qual a necessidade desse grupo? A mesma coisa, né, com a pessoa. Qual a necessidade dessa pessoa, se for no individual? Porque quando você capta a necessidade, você não fica apreensiva nem envolvida e nem gera expectativa diante daquilo que ela está lhe falando. A pessoa quer uma coisa, mas geralmente o que ela precisa não é aquilo. Ela vem dizendo que quer algo, mas o que ela precisa está mais atrás, está mais profundo. Então, na arte-terapia, a gente vai focar na necessidade, dar a ela o que ela precisa e ir descobrindo, entendeu? Oi, Fernanda. Sandra, obrigada.
Então, se for preciso conhecer, né, você pode no grupo também trabalhar com elementos, observar assim cada um individualmente no seu olhar. Eu gosto, quando eu vou trabalhar no grupo, com o grupo, fazer entrevistas individuais antes das pessoas entrarem para o grupo. Eu conheço uma a uma, individualmente, faço a entrevista para eu poder conhecer os elementos que vão se reunir no grupo. Quando eu trabalhava com grupos numerosos, antes da pandemia, no tempo que eu ainda trabalhava viajando em Salvador, que ia fazer workshops, criar grupos de convivência, grupos de crescimento pessoal, eu entrevistava e tinha perfis que eu não colocava junto no mesmo grupo, entendeu? Porque eu já participei de grupo eu sendo a terapeuta e já participei de grupos eu sendo analisanda. Eu gostava muito, né, de ser. Hoje eu participo de outro grupo, eu estou sempre em trabalho terapêutico, então atualmente eu estou em grupo, trabalhando em grupo também. Eu tenho uma terapeuta em um grupo. Então, o trabalho em grupo é forte, ele empodera, ele traz muita experiência pra gente, tanto como terapeuta, como individualmente. Se você entrar no grupo, você vai ver como você cresce rápido, como as coisas, para você o mundo muda, sabe? O mundo muda quando você faz terapia em grupo durante algum tempo. É importante. Então, no grupo você pode trazer propostas para conhecer as pessoas no grupo, para fazer o diagnóstico. Primeiro se entrevistar, para reunir no grupo pessoas que tenham mais ou menos um equilíbrio, para ter uma coisa mais equilibrada. E depois você, no grupo, trabalhar com essa investigação diagnóstica de como o grupo está se relacionando. Porque aí já vem a questão da lei, o vínculo do grupo, né? As pessoas precisam criar um vínculo entre elas no grupo e o grupo criar um vínculo com você. E aí vai começar a existir o self grupal. Então nós precisamos perceber a necessidade do grupo, não é de uma pessoa do grupo, mas a necessidade do grupo como unidade, tá certo? E aí, um dos recursos que a gente pode usar no grupo, né, é a mandala grande, fazer uma mandala redonda, para que todos possam trabalhar com colagem, com desenho, com o que quiser, sabe? O grupo é importante que eles se representem num espaço que, depois que bote isso na parede da sala onde o grupo se encontra, eles olham para ali, eles se veem como unidade. Pode ser feito em tecido, ou pode ser feito num eucatex, pode ser feito num papelão grande, cortar uma mandala, uma coisa redonda, ou um retângulo, não importa a forma muito, mas eu gosto da mandala, mas eu gosto também do estandarte, que representa, né, fica de alguma forma emblemático do grupo. Então todo mundo vai ali, borda alguma coisa, escreve o próprio nome, traz uma foto, bota, traz uma coisa, e aí aquele espaço vai se tornando como um emblema daquele grupo, sabe? Tem a cara do grupo, tem características do grupo. Isso é muito bom no espaço terapêutico, viu? No espaço, no ateliê onde você vai trabalhar. E isso contribui muito para a autoimagem. Vai ajudar as pessoas a perceberem a autoimagem que elas têm dela, o que é que elas trazem para esse grupo, qual é a contribuição. No individual, quando a gente trabalha com a linha da vida, você pode também trazer um mito junto, né? E inspira quando você coloca um mito. Mesmo no individual. No grupo é maravilhoso, né? Você pode trabalhar, por exemplo, se você vai fazer um estandarte com fio, com bordado, com colagem de miçangas, botões, essas coisas todas de armarinho. Você traz as linhas, os fios, você traz o conto das moiras, porque as pessoas estão trabalhando com fios e elas estão com o destino na própria mão, contando a sua própria vida. Assim no individual também. A pessoa que alinhava, que borda, mesmo sendo homem,
Pode trabalhar com fios, pode trabalhar com agulhas. Tem umas agulhas bonitas que eu descobri, umas agulhas grandes que você trabalha com tecidos grandes e largos e faz aquele pontão interessante para fazer linha da vida, sabe? É agulha de tapeceiro e você pode usar aquele tecido tipo um cânhamo ou uma juta, porque aí as pessoas têm facilidade em pegar os furos, em seguir os furos. E aí passando a linha, sabe? Fazendo aquele movimento de entra e sai e narrando uma história. Isso daí é associado às moiras, às deusas do destino. E a pessoa ali está lidando com puxar o fio, amarrar o fio, dar nó, cortar. Então você traz esse conto falando da vida da pessoa e traça a linha da vida dela com o passado, quando ela era criança, como foi o nascimento dela, depois com o presente, onde é que ela está chegando, do passado até hoje, e depois você vai pedir a ela que faça também uma projeção do futuro, aquilo que ela quer no futuro dela, para que a gente veja a linha da vida completa, e aí você vai conhecendo sua cliente ou seu cliente, entendeu? Como ela pensa, o que ela deseja, quais são as expectativas que ela tem para a vida. E aí, o que é que aconteceu lá atrás na vida dela? Como foram construídas essas crenças que ela tem hoje? Você vai ficar sabendo, olha, numa sessão, 2 sessões para fazer isso com a linha da vida, você fica conhecendo sobre o pai, a mãe, os irmãos, a avós, escola que ela teve, amigas que são amigas para a vida toda, decepções que ela teve, professores, a pessoa fala de tudo. Aí entra na adolescência, o que foi importante, o que foi focal na sua adolescência, ela também vai te falar. Onde é que estão essas partes da vida da pessoa? Dentro dela. Então você vai conhecer a criança ferida, né? Ela lá na infância, acontecem coisas, a pessoa se lembra, reage naquele momento que lembra, conta aquela história de determinada maneira. Você aí já vai colhendo para as próximas sessões, você vai colhendo informações, símbolos para as próximas sessões. Então não deixa solto aquilo que a pessoa fala, sabe? Você não deixa passar batido. Quando ela se fixar em um determinado evento da vida dela, ali você também fica junto com ela. Ali você vai fazer perguntas, ali você vai pontuar algumas coisas, ali você vai esperar que ela fale mais, que ela sinta mais, que é muito importante o sentir, né? Quando a gente está na sessão, muito importante ensinar as pessoas a sentirem a sua história, que é que hoje ainda tem energia e o que já caducou, que não tem mais energia nenhuma e ficou somente uma ideia, não é isso? Então, no começo a gente vai entrando por aí, pela linha da pessoa, mas o que a gente está conhecendo agora, junto com isso? É o ego. Você vai vendo a construção do ego na linha da vida desde pequenininha. Como foi que ela viveu? Ela é irmão mais velho, ela tem irmão, né? Primeiro, se é filho único. Se ela é a primeira, segunda ou terceira, se é filho do meio. Você sabe que o número de cada filho influencia muito na personalidade, né? Então o filho caçula tem todo um perfil que é diferente do filho do meio, que é o grande Marte, e o filho mais velho, que é o grande ideal dos pais. Então cada um carrega uma marca. E na arte-terapia é importante a gente saber isso, qual é o número da pessoa na família, para trabalhar, para saber o que acontece com ele, o que está trazendo ali. Então, quando você trabalha o ego, isso tudo tem importância. Como foi que a pessoa construiu aquele ego, como ela separou da mãe, depois separou do pai, né? Qual foi o percurso que o herói fez aí. E você pode, como a gente sabe que o ego é o centro da consciência, aquilo que a pessoa diz dela mesma, né? Então a gente reconhece como uma autoimagem e muitas vezes idealizada. Ela diz de si mesma que quer coisas, que constrói, que faz, que acontece, que tem que ser de um jeito, e esse é o ideal que ela traz para a vida. E onde é que estão as frustrações quando ela não consegue realizar este ideal
que foi construído na sua infância ou na sua adolescência, pela exigência dos pais, pelo modelo, pelo exemplo e às vezes pela negação. Então aí tem uma autoimagem idealizada e às vezes a pessoa está complicada na vida por causa dessa autoimagem que fica impondo para ela uma série de coisas às vezes impossíveis de realizar. Tem o perfeccionismo, que é junto ali da pessoa sofrendo para ser algo que ela às vezes nem pode ser, né? E não vivendo a sua realidade. Então o ego, ele está profundamente enraizado no corpo e identificado com o corpo. O ego se identifica com o corpo. Aí ele cria essa autoimagem e através das personas que ele vai se representar. Então vai criando personas para liderar, para fazer com que essa autoimagem se propague, se concretize no mundo, né? Então, como é que nós vamos trabalhar com isso? Autoimagem idealizada, um ego inflado, um ego fragilizado. Às vezes a pessoa vem para a arte-terapia destroçada. Ela saiu de uma crise horrível de casamento, está separada, às vezes ela vem no luto, às vezes ela vem na depressão. Então, o ego vem fragilizado de alguma forma, nós vamos ter que trabalhar com a estruturação do ego. Mesmo que o ego venha forte e poderoso, é necessário começar a terapia pela estruturação do ego, porque o que vem depois é sombra. E se a pessoa não tiver com o ego bem estruturado, os complexos tomam conta da situação, ela não suporta se confrontar com as sombras que podem surgir. Então a gente primeiro trabalha com essa parte, linha da vida, autoestima, né? O autorrespeito, para que a pessoa se sustente, se fortaleça para entrar em questões mais difíceis na arte-terapia. Então nós podemos trabalhar a autoimagem através de espelhos. Tem técnicas, é muito interessante, a gente pode criar molduras para espelho. Você pede a pessoa para comprar um espelho retangular, que não precisa ser muito grande, desses assim mais ou menos, né, de 1,5 palmo, 2 palmos. Não precisa ser grandão não, às vezes até aquele de 1 palmo, rosinha, que é vendido em mercado, às vezes um espelho redondo, para criar uma moldura para esse espelho. Cola esse espelho no Eucatex ou no MDF, no papel Panamá, alguma estrutura mais rígida, onde o espelho fique sustentado ali para não quebrar. E você vai com a pessoa garimpar uma série de imagens, de detalhes, coisas de armarinho, coisas de bijuterias, coisas de sucata, colagens, penas, sabe? Tudo que for de um universo, não importa. Que isso fique em caixinhas em cima da mesa e ela possa escolher dali o que ela quer que represente, o que ela traz de dentro dela. Porque você vai trabalhar com autoimagem, vai fazer uma moldura para o espelho, mas é o que está dentro que vem para fora. A pessoa vai botar para fora aquilo que ela percebe dela na forma de objetos, de coisas, e vai fazendo uma moldura para esse espelho, tudo colado ali em volta. Depois, você trabalha com ela e olhar para o espelho, o que ela vê dela, a imagem que ela vê, a imagem idealizada e a imagem revelada. E aí é muito legal fazer esse diálogo, essa conversa de tudo que está ali, não é? O que significa, os símbolos, quais são as ideias, as memórias que trouxe. Então, esse é uma das formas de trabalhar com ego e autoimagem, através da moldura. E essa moldura tem relação com o corpo, porque o nosso corpo, ele é a moldura da alma, né? Então, o que está dentro de mim é emoldurado por esse corpo. E você pode trabalhar aí com a pessoa a relação dela com o corpo, o que ela diz de si mesma. Nesse ponto, você já está trabalhando com ela a autoestima, né? Porque ela está no corpo se sentindo muito bem, ela está se sentindo mal com o corpo dela.
como é que ela está se relacionando então com a figura, né, com a própria figura. Quando você for trabalhar no remoto, né, for trabalhar pela internet, tem a questão dos materiais. Hoje as meninas estavam perguntando, né, no grupo se como é isso de você pela internet, a questão do material, como é que o cliente faz? Quem fornece o material é a terapeuta, porque quando vem para o ateliê, o material está todo no ateliê. Mas no trabalho online, é a pessoa que tem que providenciar o próprio material. Então, eu tenho visto duas modalidades aí trabalhando. Uma, eu vejo algumas arteterapeutas enviando os kits para o cliente, mandando os kits pelo correio de materiais. Talvez as pessoas estejam morando em cidades difíceis de ter acesso a alguns materiais artísticos, mas nem era coisa mesmo assim de papelaria, lapiseira e tal. Elas estavam mandando. Na minha modalidade, eu digo ao cliente, eu dou uma lista das coisas que vamos trabalhar e uma outra lista de coisas que ela tem em casa, que eu trabalho com a invenção, com a criatividade da elaboração simbólica. Então ela abre o armário aí, tá? Pega uma peça de roupa, vai lá na cozinha, pega um utensílio, abre suas gavetas de maquiagem, pega alguma coisa e a gente vai simbolizando isso. Traz um álbum para a sessão, traz um caderno e um lápis que a gente vai fazer uma escrita criativa. E aí eu vou vivenciando. Peço para catar coisas, sucatas, peço para se relacionar com a natureza do lugar onde ela mora. Vai no jardim, o que é que tem lá no jardim que você gosta, que você olhou, que chamou a tua atenção. Vai, quem mora na beira da praia, vá na praia, o que é que tem lá. E é o universo da pessoa, onde ela está sentada, às vezes na sessão, olha aí em volta de você, o que tem aí em volta. E a gente vai trabalhando com isso. Sempre eu peço que tenha um bloco de desenho, né? Um bloco de desenho A4, canson, hidrocor, lapiseira, lápis de cor aquarelável e aquela caixinha de tinta guache com um pincelzinho para de vez em quando fazer uma aquarela. Isso é o básico, é o que começa. Mas a parte de colagem mesmo, eu viajo e faço a pessoa viajar também. Porque tudo é símbolo, tudo depende do que a pessoa achou, encontrou aquilo para ela. Nada é desprezado na arte-terapia, né? Então é preciso que a gente também se abra para isso. Então no online você também pode fazer um trabalho com imagens de colagem para trabalhar. Se não tiver o espelho, a pessoa não está saindo de casa por causa da pandemia, não pode sair para comprar um espelho, não quer usar o espelho que ela tem em casa, ou porque é muito grande, ou não vai servir e tal. Você pode pegar uma foto, pede uma foto dela. Imprimir uma foto, ou pegar uma foto de revista que ela se identifique e fazer um porta-retrato. Então ela vai criar aquela imagem como se fosse ela, vai fazer uma moldura para aquela imagem, vai trabalhar com esses mesmos conteúdos internos, elaborando a imagem, elaborando a moldura. E essa moldura com a foto, mesmo não sendo um espelho, sendo uma foto dela ou não, vai se representar essa autoimagem. Porque tudo é o significado que a gente dá, entendeu? Então você pode trabalhar e isso no online, ela depois mostra, tira uma foto, manda pelo WhatsApp, você vê também, amplia e aí conversa com ela sobre aquilo, vai fazendo as perguntas, vai elaborando ali com ela. Eu faço tudo isso em tempo real, a pessoa termina o trabalho, tira uma foto aí, bota no WhatsApp para mim, aí eu já entro, amplio e vejo, vou falando com ela, eu sempre amplio no computador, eu trabalho com o celular e o computador, e aí eu trabalho pelo Zoom, então tem como compartilhar a imagem no Zoom, viu? Dá para fazer, mas dá para fazer pelo WhatsApp também, porque às vezes eu trabalho, tem clientes que preferem o WhatsApp, então eu boto pelo WhatsApp também.
Ok, essa daí é a primeira parte, né? A gente tá trabalhando essa introdução, como começar no grupo, como você trabalhar essa questão mais do ego, da autoimagem que a pessoa tem. E para trabalhar a persona? Porque agora a gente chegou na persona, né? Como é que eu vou trabalhar com a persona? O que é persona, gente? Persona, eu falei no início, persona e sombra são inseparáveis. Então, quando você está lidando com uma persona, você está também ali lidando com a sombra que a persona esconde, que está por trás, né? Toda máscara tem a sua outra face, né? E ali atrás é a sombra. Então, qual é a função da persona? Não é só esconder, nem disfarçar, né? A persona não é só para isso. Ela não só é uma farsa, um faz de conta, né? A persona não é isso. A persona, ela é como uma pele. Ela funciona como uma pele que envolve o ego e possibilita a expressão dos outros que vivem dentro de nós. Isso é maravilhoso, porque nós temos partes nossas que a gente não quer que venha à tona, que são inadequadas, que não vão conseguir viver bem em sociedade. Todo mundo tem, né? Então, ao mesmo tempo que nos protege, a persona, ela nos permite que sejamos sociáveis também, que a gente possa servir à sociedade, à família, aos amigos, que a gente possa exercer uma profissão, que a gente possa ter um lugar, se destacar em algum lugar, ter um emprego. Então, isso a gente deve à criação da persona, porque se a gente não criasse essas personas que são reconhecidas pela sociedade, nós íamos viver como eremita, íamos viver dentro de casa isolados, não ia conseguir se relacionar com ninguém, nem com a família, porque a gente não pode ser o tempo inteiro aquilo que a gente quer ser, porque senão a gente fica difícil da gente se relacionar com os outros, né? Nós nascemos para viver em sociedade, por isso que a gente cria essa persona. A persona, ela regula os nossos instintos. Então a gente passa a ter capacidade de ser educado e de responder a viver socialmente e não ser um ser como os animais, instintivo, né? O animal não tem persona. Às vezes tem uns hoje em dia que eu vejo cada vídeo que eu digo, oh, meu Deus, o cachorro tem uma persona. Não posso nem falar. Mas não é de propósito, não sei. Eu sei que tem animais que até parece que tem. Com o dono ele tem um comportamento, com o outro eles têm outro comportamento, né? Eu não tenho animal, minhas filhas têm, eu convivo com gatos e cachorros, mas não sei vocês que têm. Quem tem mais de um, principalmente, vê que quando um é de um temperamento mais extrovertido, o outro fica mais introvertido. Eles trocam para poder justamente compensar aquilo que falta e ter o lugar dele junto com o dono, né? Mas, gente, a persona ideal, ela é flexível, tá? Ela é flexível, ela é porosa, ela permite a criatividade. Ela é maleável, sabe? Aquela persona que não é uma couraça, não é como uma armadura que a pessoa veste e vai para todo lugar. Ela é a mesma coisa. Vocês já viram armadura em filme? Que tem aquelas armaduras antigas de castelo, coloca ela num lugar, ela está sempre lá, bota de outro lugar, ela é sempre a armadura, ela não muda nunca. Então, tem pessoas que vestem uma armadura e com aquilo ela vai para todos os lugares, ela transita em todos os lugares, tem sempre as mesmas opiniões, sempre os mesmos comportamentos, não importa onde ela esteja nem com quem ela esteja. Então, é uma rigidez isso. Então, quando há uma dança da persona, ela integra as partes, né, do outro dentro de nós, com o outro fora de nós, e a gente aprende com as pessoas aprendem com a gente. Então, a persona permite essa maleabilidade e a pessoa cresce e é criativa. Quando a pessoa é rígida, então
ela passa por todos os relacionamentos, tudo que ela tem que fazer, ela sempre repete os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, as mesmas opiniões. Então fica aquela pessoa às vezes enfadonha, cansativa, turrona, né? Que entra em casa e trata todo mundo como se fosse prego, ele sendo um martelo. Aquela pessoa que só tem um martelo como ferramenta tende a tratar tudo como prego. Esse é um ditado antigo que minha avó falava. Então, a gente não tem que ter só um martelo como ferramenta. Nós precisamos ter todas as ferramentas. Martelo, serrote, furadeira, serrinha, tudo. Para poder a gente viver em sociedade e não sair e se identificar com uma única persona, ficar confortável naquele lugar e causar nos outros mal-estar, né? As pessoas é que têm a obrigação de se adaptar àquela pessoa que tem uma persona rígida. Então, esse outro em mim precisa desse outro fora de mim. Então, existe o outro dentro de mim que eu preciso conhecer e me relacionar com esse outro fora de mim. Porque a tendência é eu projetar esse outro que está dentro de mim, que eu não conheço, nos outros fora de mim para conhecê-lo. Entendeu? Então, o que é que Jung diz de persona? Jung diz que persona é atitude. Jung chama a persona é uma atitude, uma característica do caráter que uma pessoa repete. Quanto mais a pessoa persiste numa atitude, mais ela vai ser chamada a sempre repetir aquilo para satisfazer as exigências do meio onde ela vive. E aí, mais ainda, essa atitude se torna habitual. Então, um hábito que a gente cria numa determinada fase da vida, uma situação, a família inteira aprende sobre aquilo. Você tem aquela atitude, a família exige que você tenha cada vez mais aquela atitude, você vai tendo e vai se enrijecendo, se tornando a sua persona. As atitudes que as pessoas precisam ter socialmente são personas. Na visão de Jung, cada persona é uma atitude necessária para você viver em sociedade e cumprir os papéis sociais. Na família, a mesma coisa. Aquela persona vai se perpetuar de alguma forma. Agora é interessante, por exemplo, uma história assim. Eu sou irmã, eu sou a mais velha e nós somos cinco irmãos. E depois de mim veio um irmão, que é um homem, depois veio uma menina e depois mais 2 homens. Então eu fiquei sendo a irmã mais velha e tenho só uma irmã e 3 irmãos. As personalidades são bem diferentes, né? Todos nós somos muito diferentes. E o que aconteceu comigo a primeira? Eu sou aquela que aprendeu tudo sozinha, não tinha irmão nenhum. E os pais colocam na gente que nasce primeiro todas as expectativas do que eles gostariam de ser, do que eles querem que o filho tenha, que é o primeiro filho, que é a primeira filha. Então você vai sendo aquela pessoa cheia de expectativas dos pais para você cumprir. Aí o segundo veio um menino. Aí recebeu também toda a carga de que um menino, que era o segundo filho, mas era homem, já era diferente de mim, então botou nele outra carga. O terceiro, o quarto e o quinto já não tinham mais essa carga para carregar. Então ficou todo mundo muito light, muito livre, e a gente, os 2 primeiros, com mais responsabilidades de cumprir os desejos, as expectativas dos pais. E eu me tornei aquela filha boazinha, compreensiva, aquela que cede mais, aquela que é mais agradável, que abraça mais. Porque meu irmão, o segundo, o primeiro filho homem que nasceu, era brigão demais, disputava demais tudo. Então eu fui ficando aquela boazinha e ele era o brigão. Então eu ocupei o coração, né, da mãe, que sempre dizia: "Oh, minha filha, não faça questão, ele é um chato, não brigue com ele, dá logo isso pra ele, não sei o quê." E aí eu ia lá e dava, entendeu? Então é uma persona. Cresci com essa persona. Quando eu comecei a fazer terapia, eu descobri que tinha criado essa persona e fui desfazer essa persona em terapia.
entendeu? Para não ser assim, não ceder, não ser a boazinha. E toda vez que aparece um chato, achar que tinha que ceder para um chato, porque a criança internaliza isso, depois você aprendeu a estrutura e aí você começa a reproduzir isso no mundo. E aí quando você vê, você tá aquela pessoa que as pessoas já estão cobrando de você que você tem que ser a boazinha. Tá? E é preciso sair desse lugar, desse papel. Não é nada cômodo, né? Depois que você faz terapia junguiana, você descobre que não, nada de ser boazinha, não. A sombra tem que vir, né? A gente tem que integrar a sombra. Então, quando eu comecei a perceber essa boazinha, qual era a sombra, o que tinha por trás, eu saí em busca de mim mesma. Eu fui me encontrar para poder descobrir o meu lugar no mundo, entendeu? Como era. Então, às vezes o cliente chega na terapia numa persona rígida, que está causando conflito na família, no trabalho, no relacionamento, aquela pessoa rígida, né? Então, é uma pessoa que está numa situação tipo um empedramento, né? Esculpido na pedra. Então, como nós vamos trabalhar com essas pessoas que vêm para a terapia com essa dor de que a família inteira está reclamando, ele é um rígido, a família reclama, ele destrói os casamentos, os filhos não aguentam. Então, o que acontece aí? Como é que a gente vai fazer isso nas terapias? Vamos nessa linha de trabalhar com a maleabilidade, né? Vamos pensar nisso. Como a gente vai tornar essa persona mais porosa, mais flexível, né? Como a gente vai ajudar ele a sair desse pedestal, desse papel? Criando a máscara, em primeiro lugar, fazer o trabalho com a máscara, com diversos materiais, para que a pessoa se perceba. Porque não adianta a gente dizer isso para ela, né? Mostrar. Não. Você vai dar os materiais e deixar que ela construa algumas máscaras, se perceba nesses personagens, dialogue com esses personagens, veja essas cores, os materiais que escolhe com mais frequência, as expressões no rosto dessas máscaras. Faça máscara que a pessoa abra e se olhe no espelho, possa falar com o personagem através do espelho. Eu gosto muito desse trabalho, que a pessoa bota a máscara, se fala, dialoga, fica em pé na frente do espelho, anda, se movimenta, tá? Isso você vai ver, é revelador para a própria pessoa. Não precisa, o terapeuta não precisa fazer muita coisa, só fica assistindo, ajudando, mostrando os materiais e deixa a pessoa, você vai ver. E se você quiser trabalhar com isso no grupo, você é maravilhoso, gente, é fantástico. Eu conduzo um workshop com máscaras, eu trabalho com o mito de Dionísio, que é assim, às vezes tem 12, 15 pessoas. Fantástico o que acontece, os personagens que aparecem, porque no grupo tem a possibilidade da pessoa não ficar só no espelho, elas lidam umas com as outras. Você vê as máscaras caminhando pela sala, uma de frente para a outra, você vê como a voz sai diferente, o gesto, o corpo. Gente, tem gente que assume posturas, quando bota a máscara, assume posturas assim que eu fico, meu Deus, é outra pessoa. E a interação é muito importante, que aí a pessoa se ouve, se vê e vê o outro, a reação no outro. Então esse trabalho faz com que as pessoas se transformem, que as pessoas façam outras escolhas, também ajuda as pessoas a fazerem outras escolhas. Como eu já falei, aquilo que está por trás da persona é a sombra, então aparece muita sombra no trabalho de persona. No grupo é incrível como aparecem sombras para a gente elaborar no grupo depois, o grupo fica se conhecendo profundamente. E quando você trabalha no individual, a pessoa se conhece e elabora os processos internos, aquilo que ela percebeu, sentiu que é uma sombra nela, ela vai trazer à tona aquilo para a consciência, para elaborar depois e ir trabalhando com isso ao longo da terapia. Então é um processo muito doloroso, longo, assim, profundo. Trabalhar com a máscara é um trabalho muito profundo,
tem que se tomar cuidado com o tipo de máscara que vai usar. Então existe a máscara gessada, que não é para todo mundo, aquela que vai colando as tiras, né, no rosto, para tirar a cópia do rosto. Essa eu só aconselho fazer se você já tiver experiência, muita segurança para colocar seu cliente nessa situação de botar a máscara. Mas você pode trabalhar com as máscaras de cartolina, de papel, com essas máscaras prontas, plásticas, que você compra e depois a pessoa pode pintar com tinta de artesanato e colar lantejoulas e enfeitar como ela quiser. E fazer máscara de argila, que a pessoa não precisa colocar no rosto, ela coloca ou na placa, ou em pé mesmo, né, fazendo rosto, busto, e também dialogar com isso como um personagem interno seu. Então é um trabalho para se conhecer a persona, mas vai se conhecer muito da sombra aí, certo? Então, deixa eu ver o que é mais aqui. Deixa eu ver o que tá aí por aí. Oi, Léa, boa noite. Tava lá na sua live nesse instante. Muito boa, viu? Parabéns. Gostei muito. Eu assisti até o final. Não sei se você me viu lá. Eu vi que você não estava lendo, não estava conseguindo ler, não foi? As perguntas. Mas eu não acho que não teve muita pergunta não, pelo menos eu não vi. Bom, gente. Deixa eu ver o que tem mais aqui no meu esqueminha. Falei da persona, já falei da sombra. Temos mais 10 minutinhos. Aqui, certo, uma coisa importante. A sombra surge nesse encontro que está por trás, entre a persona e a sombra, mas a sombra é o que mais vai ser trabalhado na terapia. Toda terapia é para a gente trabalhar com a sombra. E o que está lá na sombra? Os complexos, os instintos, os arquétipos, né? Coisas minhas que eu preciso elaborar, mas que eu não sei como, tá? E Gonzaga Maia, muito obrigada. E nesse trabalho você vai precisar ajudar seu cliente a suportar a tensão dos opostos. É preciso que você dê força a esse ego. É preciso que a pessoa sinta firmeza de que ela pode confiar em você para ela enfrentar esses seus complexos difíceis, essas suas sombras difíceis, esses monstrinhos que tem dentro de cada um de nós e que vão aparecer e vão precisar de integração, de compreensão, de aceitação. E às vezes a própria pessoa não aceita que ela tenha um traço de personalidade negativo numa família onde todo mundo brilha, onde todo mundo é maravilhoso e ela é aquela que tem um traço que ela esconde atrás de uma persona, de uma pessoa maravilhosa, polida, imitando os outros. No fundo, ela tem um rancor muito grande, ela tem um ódio do pai, ou da mãe, ou do irmão, sabe? E vive naquela família fazendo a cena, mas no fundo ela sofre porque ela não está adequada, não está adaptada. Ela vem para a terapia, essa sombra vai aparecer para que ela integre, para que ela olhe para isso. Então é preciso que na terapia a gente ajude a pessoa que se decepciona consigo mesma a ter amorosidade. Então a primeira coisa é que o terapeuta, né, a arte terapeuta, também seja amorosa consigo mesmo, porque é o que reverbera na pessoa, e com o processo do cliente. Não trazer logo as dores, as feridas, tudo assim, uma sessão atrás da outra, com muitas intervenções, com muita coisa forte para a pessoa vivenciar. Você pode, assim, trabalhou uma sombra, uma coisa mais forte agora, aí surgiu um complexo, dá um tempo, elabora aquilo, espera que ela amadureça e tal, para fazer uma outra intervenção futura. Então não trabalha com sequências de técnicas muito fortes, muito profundas, que a pessoa em toda a sessão sai se acabando de chorar ou tem decepções. Não faz isso, tá? Vai devagar, dando um tempo para que a pessoa elabore
assimile as coisas, porque pode surgir também uma resistência e a pessoa não vir para terapia, achar que é pesado demais para ela, não tá aguentando, e aí sumir, não aparecer, não dar satisfação, tá bom? Elizabeth está falando aqui, muito interessante esse assunto. Nunca ouvi uma explicação da persona e sombra como essa que você deu. Ei, Elizabeth, eu estou sempre procurando explicar esses assuntos complexos de uma maneira mais simples, sabe? Mais acessível e mais na prática, para que a arte-terapia fique mais leve, né? O entendimento na arte-terapia. E aí a gente vai lidando com a arte. E na arte é preciso simplicidade, você lida com a criatividade. Então, se a gente ficar muito cheio de conceito, a gente não entra na criatividade. Fica uma teoria o tempo inteiro, né? Fica na teoria, mas na prática é arte, né? Na prática é uma máscara. Eu já sei que ali, né, tem uma persona, tem uma sombra e tal, mas é sobre isso, sabe? É sobre criatividade, é sobre maleabilidade, se autocriar. A gente precisa se recriar a cada dia, se permitir e ensinar isso para os nossos clientes, para que eles saiam dessas personas cheias de cobrança, cheias de expectativas e entrem na dança da vida. A dança é luz e sombra. Não existe somente luz, não existe somente pódio. Existe palco aceso e palco apagado. Parece que hoje em dia o palco fica aceso o tempo inteiro, nunca se abaixa a cortina, né? Mas abaixa. Existem bastidores também. Então é preciso a gente reconhecer que tem a hora que o cliente está no seu bastidor, né? A terapia, para mim, a arte-terapia, ela é o bastidor das pessoas, é o bastidor da vida, né? A arte-terapia não é palco. É onde a pessoa vem para se sujar de barro, se sujar de tinta, se molhar, pisar no chão, sentir os seus instintos, entrar em contato com os seus complexos, os piores possíveis. Então, não é para fazer beleza, né? Não tem estética. Essa é a estética da arte-terapia, mas para mim, essa é a beleza da arte-terapia. É essa verdade nua e crua que surge pela arte, né? É lindo, que a arte ela mostra. Se você quiser, você enxerga, mas às vezes a pessoa se nega, não quer enxergar. Ok, mas não deixa de ser arte, certo? Tá ali. Em algum momento a pessoa vai enxergar, né? Não, crenças não são complexos, né? Às vezes um complexo pode vir a partir de uma crença, mas às vezes não. Às vezes as crenças são elaborações mentais que quando você muda, você sai. Mas às vezes tem complexos que insuflam, né, uma crença a partir de lá da sua história, uma coisa que veio muito carregada de você. Todo complexo tem afeto envolvido, tem uma emoção envolvida, entende? E nem toda crença tem, né? A crença ela é algo que é uma construção de um ideal, tem uma forma, mas às vezes eu vejo crenças como se fossem balões e eles têm a pontinha presa em algum lugar para se sustentar, sabe os balões de hélio, né? Fica lá flutuando, é uma crença, mas ele está preso em algum lugar, porque se você desamarrar o lugar de onde o balão está preso, ele vai embora. Assim é a crença. Então, se você chegar na raiz de uma crença e soltar ela sai, vai embora, né? O complexo não. O complexo, Jung fala, não vamos nos livrar dos complexos. Os complexos nos têm, não somos nós que temos ele. Então, nós vamos conviver com os nossos complexos. Precisamos aprender a conviver com eles. E os complexos são afetos, eles foram criados em situações de emoção, né? E eles são disparados quando a gente é provocado em uma emoção, e no núcleo de todo o complexo existe um arquétipo. Então, veja como a estrutura complexa do complexo, complexa, mas é isso aí. E a tristeza é saber que se você tem um complexo que te incomoda muito e tal, você não vai se livrar dele, então é melhor você conhecer ele e elaborar, né, ele, lidar com ele, saber para que ele veio. Toda sombra a gente precisa saber
qual é a finalidade dessa sombra na minha vida? A que é que isso serve na minha vida? Olha, você está querendo saber de uma coisa que está acontecendo agora, Gonzaga. O próximo curso está acontecendo e amanhã, que bom que você perguntou isso, que eu já estava me esquecendo de falar, desse lembrete já ia terminar. Amanhã eu estou abrindo a grande oferta, que é a proposta do curso para se inscrever quinta-feira. O que é que vai ter neste grupo? Eu estou com um grupo lá no WhatsApp, se você quiser você pode entrar. É o curso de empoderamento com mentoria, dessa vez, para arteterapeutas. E é um curso de 8 semanas, são 2 meses, com uma aula por semana presencial, mas o curso é todo gravado e você assiste com as aulas quando você quiser, tem acesso durante um ano. Essas aulas todas têm um conteúdo teórico de Jung, onde eu explico tudo isso que eu estou falando com você aqui, de forma e depois você tem uma prática. Então é teoria e vivência juntas, onde você vai aplicar em si, se trabalhando para o seu autoconhecimento e autotransformação com a abordagem junguiana e a arte-terapia. Então nós temos um grupo de suporte, temos as mentorias para dar esse acompanhamento. É autotransformador, é profundo, é um curso para, como eu digo, né, demolir as barreiras que estão impedindo o crescimento pessoal e profissional. E o próprio arte-terapeuta se trabalha, mas aí aprende as técnicas e como aprofundar uma técnica para atuar em ateliê terapêutico. Então você vai fazer isso na sua casa, vai trazer para a mentoria suas questões, vai tirar as fotos dos trabalhos, colocar lá no grupo para todo mundo. E a mentoria é em grupo, viu? Então a gente começa no próximo dia 7 de setembro, a aula inaugural, e vamos até o final de outubro. Essa semana, dia 31, agora eu estou encerrando a turma que começou em julho. Tem uma turma que está saindo. E aí essa turma que estou abrindo as inscrições quinta-feira vai estar entrando no dia 7. Eu espero que seja uma turma também assim legal. Eu só abri 12 vagas, eu abro sempre poucas vagas, porque mentoria de vivência e tal precisa de mais tempo, e eu preciso de estar mais perto das pessoas, então não gosto de estar com muita gente e não poder dar atenção. Então vão ser somente essas 12 vagas, e essa vai ser a última turma desse ano. Eu já estou me despedindo, vou entrar de férias, porque eu vou para o planeta bebê. Em novembro, meu neto deve estar chegando, né? Meu segundo neto nasce até o dia 13 de dezembro e eu já vou viajar para ir para perto da minha filha. Então, esse ano não vou lançar mais nada. Eu tenho aí esse curso de empoderamento que vai ser agora e tem um curso de desenho, que é o curso de interpretação dos desenhos, mas esse não inclui uma mentoria constante. É um curso todo gravado, com aulas incríveis, que a pessoa assiste a aula, entende tudo, e se não entender alguma coisa, tem um grupo de suporte, onde eu sempre estou presente para dar as respostas que precisar. Entendeu? Então, quem está afim de vir fazer essa mentoria comigo, entrar nessa turma agora, venha para esse grupo de WhatsApp. Vai aí na bio, clica no link, entra lá no grupo agora. Eu, amanhã de manhã, vou abrir já dando a oferta no dia, mas só vai poder se inscrever quinta-feira, porque é somente um dia de inscrição com esse desconto que eu vou dar. São 12 vagas somente e só nessa quinta-feira vai ter esse desconto que eu vou dar amanhã. Então eu vou abrir 9 horas da manhã e vou fechar, vai ser de 9 às 21 horas, não, de 9 às 19, tá? De 9 da manhã às 19 horas. Acabou. Entrou. Preencheu as 12 vagas, eu fecho o grupo e encerra, tá certo? É um dia só para isso. Então, quem quiser vir, vem. Joyce tá aí dizendo curso excelente. Tem algumas alunas minhas e eu tenho ótimos depoimentos de minhas alunas, graças a Deus, assim, as pessoas estão saindo do curso agora maravilhadas, transformadas. Tenho as que fizeram as outras turmas, que eu já tenho 5 turmas antes dessa, que dão depoimentos lindos. Eu tenho vídeos delas falando, a vida delas mudou realmente com essa mentoria, com o trabalho que a gente faz dentro desse grupo. Então eu já estou na 6ª turma, tá, gente? Então realmente vale a pena. Eu acho que vocês podem
tirar bom proveito quem está aí, que é arteterapeuta, que quer fazer um trabalho, mesmo que esteja assim no final do curso, que esteja no estágio, que já teve a metade das disciplinas práticas do curso, já pode entrar na mentoria, viu? Termina em outubro, na última semana, acho que é 23 de outubro, se não me engano, na última terça-feira, porque as mentorias são às terças-feiras à noite. Então, a última terça-feira de outubro é a aula de encerramento. A aula de encerramento tem uma apresentação de um trabalho prático que cada uma vai fazer como se fosse uma sessão para eu fazer uma avaliação, viu? Ó, Vivi falando, ó, esse curso mudou minha vida. Ei, Vivi, que bom, obrigada. Então, vamos lá, minha gente. Quando vocês... Você sabe, o momento da gente, né? Surge na vida da gente, às vezes, alguma oportunidade e a gente tem que saber se é o momento certo, se a hora é essa, perceber dentro de você se há um chamado para vir fazer aquilo. Eu digo que o curso é um curso sério, é um curso que vai exigir de você uma dedicação, porque uma abordagem junguiana a gente não faz de qualquer jeito, precisa de um mergulho, de uma imersão. Você vai trabalhar com o seu corpo, vai trabalhar com máscara, vai trabalhar com materiais, vai usar tempo para isso, vai precisar escrever suas reflexões, compartilhar dentro da mentoria, sentir, então vai ter algum momento que você pode entrar em alguma dor e a gente está ali para te apoiar. Então perceba dentro de você se existe um bloqueio, se existe uma barreira, se existem medos que te impedem de atuar na arteterapia. Se você considera que o que você faz em arteterapia falta alguma coisa, que você precisa de dar um impulso, que você precisa de tirar dúvidas, às vezes é só pegar nos materiais que você ainda não conseguiu pegar direito, não conseguiu mergulhar, né, de uma maneira certa, correta, aprofundando. Então veja em você o que falta, veja o que você sente, que você pode vir para essa mentoria para poder complementar na sua trajetória profissional, que vai poder te ajudar, tá? Eu tô aqui para isso, tá? Você sabe o que é que eu faço isso aqui toda semana, vim aqui compartilhar com vocês sobre arteterapia e ajudar a tirar dúvidas, responder perguntas. Então, eu sou supervisora, eu sou professora do Instituto Junguiano de Arteterapia e tenho o meu ateliê terapêutico, atendo clientes, atendo online. Então, todo esse instrumental eu transmito nas minhas aulas, nos meus cursos. Eu ensino exatamente o que eu faço, certo? E isso há 18 anos está fazendo agora. Então, eu acho que tem aí um potencial que vocês vão poder aproveitar muito de mim. Se quiser, então é só vir aí. Vai lá no grupo do WhatsApp agora, que amanhã de manhã quando eu abrir, show! Tá bom? Vamos lá. Vamos dormir, tá? 10 horas. Chega de conversa por hoje. Ok? Ó, um beijo. Tudo de bom pra vocês. Boa noite. Obrigada por estarem comigo até agora. Até breve. Quinta-feira tem live, viu? Eu fiz hoje porque é uma live extra, mas quinta-feira vai ter live que é o fechamento do grupo. Eu vou estar comemorando uma nova turma. Vamos lá? Vou trazer vinho pra live. Vou brindar, ok? Beijo grande pra vocês. Boa noite.